nossos filhos, mas também nós vamos aprender na lição que tem esses dois extremos, né? Os pais serem muito autoritários, né? E eles também serem muito permissivos, né? Deixarem que os filhos façam tudo. Então nós vamos saber que Deus ele institui limites, né? Vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17, depois o 22, aí depois o capítulo 8, do 1 ao 3. Vai estar aqui no telão também. Eu vou estar lendo aqui os versículos pares da Igreja Olímpica. Amém? Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Samuel 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. E dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço sacerdote e dizia ao homem sacrificar: dá essa carne para assar ao sacerdote, para ele não parar de tirar a e dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora o has de dar, e senão por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O 22. Eram, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Sucedeu que, tendo Samuel crescido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e desejos de Cristo. Amém, né? Vamos estar chamando o nosso professor dessa noite, o pastor Alisson, para nos dar esta aula e a gente aprender mais um pouquinho. Eu queria pedir aqui para a nossa irmã Luzinete fazer a saudação. Soberano Deus e bondoso Pai, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, nos encontramos, através do sangue vertido na cruz, Tu desse a liberdade de estarmos diante da Tua presença, Pai. Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti, Senhor, o Alisson, Senhor, o Teu servo, Pai. Continua, Senhor, usando com poder, com graça, com virtude, Senhor, porque desde o meu ventre, Senhor, eu tenho entregado para Ti. E Tu usa da forma como queres, da maneira como queres, e no tempo como Tu deseja, Pai. Hoje ele é um pai, Pai, e vai falar sobre os pais. Ajuda, Senhor, a ele passar para nós aquilo que Tu queres, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus, que a unção do Teu Espírito Santo desça sobre ele, e ele possa ministrar, Senhor, com ousadia, com a Tua autoridade. No nome de Jesus é que rogamos e pedimos, e sabemos que Tu estás neste lugar. Amém? Deixa eu falar assim, ó. Vamos lá então, como é de costume. 3 e... Vai de novo, como é que é? Verdade prática, né? 3... Verdade prática. 3 e...
textuário, 3 e... Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na administração dos filhos. Amém. Podeis tomar assento. Amém. Hoje vamos falar sobre os pais, sobre como ele deve, qual que é o dever. E o título da lição fala a importância, professor, o quê? Yes. Importante da paternidade na vida dos pais. Eu sempre queria fazer um sistema, sabe, para vocês fazerem perguntas, mas é difícil, né? Mas ok. Vamos ver sobre a importância da paternidade na vida dos pais. Ponto 1. Na vida dos filhos, os pais não são importantes. Não, fica isso. Sabe, a gente vai tentando as coisas. Tá certo. Bem? Vocês todos sabem. Alguns não são pais, mas todos já foram uma vez filhos, certo? Vocês já foram filhos. E ainda são filhos, né? Porque nunca deixa de ser. E hoje, o que a lição vai tratar é qual que é a importância que a paternidade existe na vida dos filhos. É importante existir uns pais em nossa vida? Não é importante. Se precisar, a gente sobrevive sozinho. Não, é importante. Mas qual que é essa importância? Qual que é a diferença que se dá? Muitos estudos são feitos, muitas pesquisas são feitas em qual que é o valor de conversar com a criança, qual o valor de você se relacionar com a criança, se você deixar uma criança sem conversar com ela nos primeiros anos de vida, o que acontece com ela. São muitas influências que causam na vida do filho no seu desenvolvimento. E hoje vamos ver à luz das Escrituras, 2 personagens que vamos ver aqui. Um é Eli e o outro Samuel. Todos os 2 foram homens de Deus. Eli era, o que ele era? Sacerdote. Ele era um pastor, o chefe da casa de Israel. E Samuel, ele era o quê? Juiz, ele era um profeta. E os 2 são contemporâneos. A lição passada, nós estudamos, antepassada, uma antes da que foi passada, a gente estudou sobre pais zelosos e filhos rebeldes. A gente tenta ajudar, os pais estão ensinando, mas o filho não dá certo. E hoje nós vamos ver o contrário. Qual que então agora? A gente viu que tem a parte dos filhos, mas também tem a parte dos pais. E ao todo, nós dizemos que existem 4 tipos. Tem os pais, tem 2 tipos de pais e 2 tipos de filhos. Tem os pais bons, que dão boa educação para o filho, e tem os pais que nós vamos classificar hoje como não muito bons. Mas da mesma maneira, tem os filhos bons e tem os filhos não muito bons. De pais bons nascem filhos bons? Sim ou não? De pais bons tem filhos ruins? Tem. De pais ruins tem filhos bons? De pais ruins tem filhos ruins? Tem, vai ter. Porque isso tudo é uma decisão de cada um que vai tomar. Mas agora, qual que é o ambiente mais propício para a pessoa se tornar uma boa pessoa? Os pais ruins ou os pais bons? Os pais bons. E hoje nós vamos estudar então, como se tornar, qual que é a atitude que nós devemos ser para sermos classificados aqui, de acordo com a nossa lição, com os pais bons, que vão trazer boa influência para os nossos filhos. Hoje tem 3 pontos, né? Apresentar o que significa paternidade através das Escrituras, o tipo de paternidade que prejudica a família e a importância do valor da paternidade irresponsável na formação espiritual dos filhos. Nós vemos que a lição passada, né? Que o Manoá e sua esposa foram os bons pais, mas o problema dos filhos não foram muito bons. Quem já ouviu de Manoá? Sansão? E hoje nós vamos ver que ele, como não foi
foi um bom pai presente na vida dos filhos e acabou trazendo tragédia em sua família. E os filhos de Eli são Ofni e Finéias, e Samuel tem os 2 filhos que agora eu vou lembrar o nome aqui. Esse é o segundo. A paternidade. E sabia que na nossa geração a gente tem uma ferramenta muito legal. O que é paternidade? Antigamente, se você quiser saber o que era paternidade, o que você fazia? Via no dicionário? Muito bem. 10 anos atrás, quando você queria saber o que era paternidade, o que você fazia? 10 anos atrás já tinha computador. Você taca no Google. Agora, a última ferramenta que a gente tem, quando a gente não sabe o que é paternidade, o que a gente faz? A gente taca no chat GPT. Não sei se já ouviram falar. A AI é um computador que responde. Inteligência artificial. E é interessante, viu? Que lá na escola a gente trabalha, depois começa a usar assim, essas ferramentas novas. Interessante. E eu perguntei para ele, o que é paternidade? De acordo com a inteligência artificial, a paternidade refere-se a uma relação de indivíduo com seus filhos biológicos ou adotivos. É o estado ou a condição de ser pai. A paternidade envolve não apenas o aspecto biológico da geração de um filho, mas também a responsabilidade emocional, financeira e legais associadas ao cuidado na criação e educação dos filhos. Ser pai envolve um conjunto de papéis e responsabilidades que pode incluir fornecer apoio emocional, financeiro, educacional, orientar e educar os filhos, estar presente em suas vidas e tomar decisões que afetam o bem-estar e o desenvolvimento da criança. Eu achei isso boa, responde quase isso, pode dar um mais. Mas o que é paternidade? Não é somente você botar um filho no mundo. Que às vezes muitos botam no mundo e depois sai embora. E a paternidade sim, deve gerar não somente a vida daquela criança, e como foi falado aqui, não somente dar um bom alimento, uma casa para ela morar, uma roupa para vestir, mas fala também apoio emocional, estar cuidando para ajudando ela nos momentos difíceis, ter um ambiente onde ela possa se sentir segura para se expressar tudo que ela sente e para ela poder crescer de maneira saudável. Então, o que fazer para ter uma família saudável? Vamos estar entrando então agora na nossa lição. Ponto 1. A paternidade dentro da família. Nós vemos que a primeira família foi Adão e Eva. Eu fico olhando para o Joshua já para um pouquinho, esse pega Adão e Eva. E Adão e Eva geraram Caim e Abel. E Caim e Abel, eles foram gerando e foram criando, Caim e Abel foram gerando? Não. Aconteceu. O que aconteceu? Por quê? Ele estudou. Por quê? Por causa da inveja. Inveja do quê? Inveja do quê? Porque eles não aceitam a fé. Então quer dizer que eles estavam ofertando. Um ponto aqui que a gente vai pegar é que por que Caim e Abel estavam ofertando? Porque eles estavam adorando a Deus. Porque os pais estavam lá. A Bíblia não fala claramente que Caim ensinou, mas tudo leva a crer que eles ensinaram seus filhos a conduzir, a servirem a Deus. Abre Gênesis capítulo 4, versículo 26. No princípio da humanidade, Adão ia lá, ele tinha o trabalho de cuidar, de trazer o mantimento para casa, tinha o trabalho de cuidar dos filhos. Mas o ponto mais importante é que sempre os pais eles geram influência na vida dos filhos. Querendo ou não, o que os filhos vão fazer, a maioria das vezes, reflete o que os pais fazem. Em versículo Gênesis 4, 26, diz o quê? Aí aparece o terceiro, mais um. Quem que aparece aí? 7. Leia aí. Onegashimasu. E a 7 mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Por que se começou? Porque ele tinha aprendido com seus pais. Sete já tinha gerado filho, já estava agora tendo a sua família. E começou agora a adorar ao Senhor, porque provavelmente, da mesma maneira que ele sabia que seus pais encontravam com Cristo, tinham um relacionamento com Deus, ele começou a adorar e invocar o nome do Senhor. A importância de nós
ensinarmos os nossos filhos o caminho para adorar ao Senhor. Ensinar ele o caminho que ele deve guiar. A gente vai falar isso várias vezes. Que precisamos dar uma orientação para eles. E a maioria, e a mais fácil, é com a nossa vida. O que nós fazemos reflete na vida dos nossos filhos. Eu já falei algumas vezes aqui. Se uma família, os pais gostam de ler, a criança vai gostar de ler. Se uma família, os pais não são tanto assim com a leitura, a criança dificilmente vai ser apegada à leitura. Se na escola uma criança que gosta de ler, a gente pergunta, eu costumo fazer isso. Eu pergunto para os pais, como que é, vocês gostam de ler e tal? E normalmente aquela criança que gosta de ler, os pais gostam de ler. Porque o pai sabe ler, o que vai ter em casa? Vai ter livro para eles lerem. Eles veem os pais lendo, então vão ler. A criança, muitas vezes, ela reflete o que ela vê. O que ela está vendo dentro de casa. Queremos que nossos filhos leiam a Bíblia, então a gente tem que mostrar para ele, nós temos que estar lendo a Bíblia. Queremos que nossos filhos gostem de orar, temos que nós estar mostrando que estamos em momentos de oração, queremos que eles adorem ao Senhor, queremos que eles busquem ao Senhor, nós devemos mostrar que nós buscamos ao Senhor, adoramos ao Senhor. A maneira que uma criança vai adorar ao Senhor é a mesma maneira que os pais o adoram a Deus. Aqui 7, ele começou a invocar o Senhor, porque provavelmente viu que os seus pais faziam. E a importância de nós sermos exemplo. E aqui vamos para o segundo ponto já. A falta de autoridade. O que é autoridade? Poder de colocar as coisas em ordem. Você tem o poder de colocar as coisas em ordem. É um versículo que a gente sempre usa. Provérbios 26, 22, 6. Quem sabe decora? Provérbios 22, 6. Antigamente era um dos versículos que fazia decorar nos cultos de criança. Antigamente, eu posso falar antigamente, sim. Antigamente, a gente obrigava as crianças que decorar os versículos bíblicos, né? E esse é um dos versículos primeiro que eram decorados. O que está escrito lá? Você instrui a criança. E aqui eu gosto da versão NVI que faz assim: instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Qual que é o objetivo que nós temos para os nossos filhos? Instruir é colocar ela no caminho. Muitos cuidam bem, aqui na lição né? Que muitos cuidam bem das coisas financeiras, cuidam da coisa espiritual, cuidam de outras coisas, mas acabam deixando a casa para depois, deixando de ensinar a criança, deixando de passar um tempo de qualidade com os filhos, por causa que estão atarefados. Acontece muito aqui no Japão com isso. A gente trabalha bastante, chega em casa à tarde, já tem que fazer a comida, só dá comida, faz dormir, depois acorda de manhã, vai para a escola e vai trabalhar de novo. É uma vida corrida. Eu tinha um colega que os pais deles faziam zambiô e faziam aqui. E ele chegava em casa, os pais dele estavam indo trabalhar. Ele falava tchau, pai, e ficava a noite sozinho. Ele tinha preparado comida, ele tinha comida lá, ele tinha bastante presente que os pais davam para ele, mas não tinha os pais lá presente na vida deles. Que os pais estavam tão ocupados com as outras coisas. Tudo que eu vou falar aqui hoje a gente vai falar de pais, mas o que a gente leva a crer. Nada que pode falar do pai que não pode ser falado da mãe. Tudo que é aqui falado de paternidade é aquela pessoa que vai ter autoridade sobre a criança, que tem a responsabilidade de instruir, ensinar e educar. E aqui não dá uma diferença clara. Pai, você faça isso, mãe, você faça aquilo. Pais ensinam a criança, tanto paterno quanto materno. Que antigamente tinha aquela, né? A mulher cuida da criança, o homem não faz nada. Mas isso daí a gente não sabe que não tem nem na Bíblia. Que é nosso dever educar a criança, ensinar a criança desde os primórdios, lá na época da lei de Moisés, fala, ensina com ela andando, comendo, quando ela for dormir, inculca na mente dele a lei do Senhor, que devemos estar ensinando. Exercer autoridade é exercer influência sobre a vida dela. O que você fazer vai influenciar a vida da criança. A gente sabe disso.
Porque a maneira que você fala influencia a maneira que o seu filho fala. As coisas que você gosta, às vezes, é a coisa que os seus filhos gostam. Por quê? Ele viu os pais e fala, é o primeiro adulto que ele encontra na vida. E aquela primeira pessoa que ele deve se espelhar e querer ser parecido com. Se nós não tivermos essa presença, não tiver o pai como referência, os pais como referência de quem eles querem ser, o que vai ter de referência para ele? As outras coisas. A internet está cheia disso. Os desenhos da vida, as novelas da vida, tudo isso vão estar influenciando a criança. A maneira dela falar, o que elas vão gostar, o que vai chamar a atenção dela. Se não somos nós que estamos exercendo influência sobre ela, as outras coisas podem influenciar. E nem sempre o que influenciar vai ser coisas boas. Ele pode muito bem, o professor, eu quero ser como este professor, eu quero ser como o pastor, eu quero ser como aquela professora de escola do mercado. Pode ser influenciado por pessoas boas, sim. Mas da mesma maneira ele pode ser influenciado pelos coleguinhas que muitas vezes não levaram ao mau caminho, pode ser influenciado pelos desenhos que não vão trazer muita boa influência. E por isso que a Bíblia fala, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. O caminho que deve andar é o caminho que você quer que ela ande. Você vai traçar um objetivo. E a gente não vai deixar a criança, vai, se vira. A gente vai ver aqui que os problemas, o ponto 3 fala do problema da paternidade ausente. Os pais são responsáveis pela formação moral e espiritual na vida dos filhos. O modo como os filhos são educados revelam os seus padrões e comportamentos quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. O que é sustentáculo afetivo? A gente não sabe o que eu fiz, de novo. O que é sustentáculo afetivo? É uma expressão que refere a um suporte emocional psicológico. Esse suporte pode ser de forma de carinho, apoio emocional, compreensão, empatia e afeto geral. Esse sustentáculo afetivo desempenha um importante papel no bem-estar emocional e mental de alguém, fornecendo um ambiente seguro onde os seus sentimentos podem ser expressos e compartilhados. Para uma criança ter alguém onde confiar e esteja disposto a ouvir, compreender, oferecer apoio emocional, pode ter um impacto positivo na saúde mental ou bem-estar geral de uma pessoa. Por isso que é muito importante você estar presente na vida do filho. Mas o que deve gerar? Deve gerar um ambiente onde a pessoa está disposta a conversar sobre os seus sentimentos. Falar tudo, que muitas vezes tem aquela criação que podemos dar, que o pai é aquela figura do medo. É aquela figura que a gente, não quer estar muito perto. Mas o que deve ser? Devemos criar um ambiente que a pessoa pode falar tudo. A gente vai instruir, temos que educar sim. Mas a casa é um lugar onde ela se sente segura. Onde ela vai voltar para casa e vai se sentir que aqui é o meu lar, onde é o meu pertence. Falar sobre a questão dos pais e a criança. É bem, vamos dizer, interessante. Quando a família é bem estruturada, normalmente a criança é bem na escola. Quando de 10 anos assim que a gente vai dando aula assim, né? Eu não digo assim que é inteligente, tá? Não é que é inteligência. Estou falando, a criança é comportada na escola, ela tenta se aplicar e tal. Eu estou falando do QI da pessoa. Mas quando a gente vê que ela se comporta, ela sabe agradecer, sabe lidar bem com os outros coleguinhas, não tem uma estrutura, legal. E a gente vê que tem as crianças que normalmente têm algum problema, em comunicação, briga bastante, fica irritado fácil. Normalmente, por causa que em casa não tem onde que se soltar. Uma fala que é famosa entre
nós é que a criança, ela fica certinha em casa, tipo, ela se esforça lá fora, mas lá dentro de casa ela, tipo, solta as amarras, é muito bagunceira em casa. Por quê? Lá em casa ela tá segura, ela se sente abrigada para ela fazer o que ela quiser. Então ela desestressa tudo na casa, então não precisa se estressar lá fora. Mas quando está estressada aqui dentro de casa, não consegue se aguentar e se estressa lá fora e estressa os outros também. Importância de criarmos um ambiente em casa, onde que a criança tenha um ambiente onde ela possa se soltar, falar, se sentir amada, se sentir acolhida. Ser um pai que tem que influenciar as crianças, o que? Alguém me chamou? Não chamou não. Ok. Pode ter influências boas ou influências ruins. Revele as suas prioridades. O que é a prioridade nas nossas vidas? Às vezes a gente quer ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso preparar a mensagem, eu preciso preparar o louvor, eu preciso fazer um monte de coisa, e a gente nos atarefamos. Mas a importância de passarmos um tempo de qualidade com a criança. E não somente de você estar presente, já é uma coisa, né? Mas na criação, às vezes, aí você está com a criança, mas você está no celular. Você está na criança, mas você está na Netflix. Você está com a criança, mas a criança está fazendo outra coisa e você não está relacionando com ela. E na televisão japonesa, nos domingos, tem um programa que fala sobre os pais com a cuidando da criança, né? E muitas vezes o pai não consegue lidar muito bem com a criança que não está acostumado. Daí eles deixam o pai com a criança sozinho e sem colocar sem celular, sem televisão, para ver como que os pais reagem perante esse estado. E muitas vezes não conseguem, não tem um relacionamento com o próprio filho, caso que não está acostumado a ter isso. Mas o que é essa lição quer mostrar é você ter uma comunicação com eles, tem um tempo de conversa com eles. Eu já falei não sei qual foi a aula que eu dei, mas você passar um tempo, você conversa com eles, tipo, você tem 3 filhos, dois filhos, primeiro, segundo, terceiro, um cada um, que eles possam se expressar, que ele possa sentir que os pais estão amando ele, que se preocupa com ele, que quer passar tempo com eles. Os filhos do sacerdote, aqui vamos falar, que os filhos do sacerdote Eli, eles eram como filhos de Belial, que não conheciam o Senhor. Eles eram filhos do sacerdote, eles tinham os ofícios do sacerdote, que como eles eram sacerdotes, os filhos se tornavam sacerdotes também. Mas eles estavam lá na posição de liderança, na posição de ajudar o povo no sacrifício e tudo. Mas eles não conheciam ao Senhor. Essa palavra não é que eles não sabiam o que era Deus, eles sabiam a lei, eles sabiam a Torá, mas eles não tinham conhecimento. E eles pecavam, e o problema que foi causado aqui é que ele sabia e não se repreendia. Você saber de um erro que a criança faz, saber de um problema que a criança e não fazer nada é um erro, é um pecado também. E mais ainda, que às vezes você não sabe qual que é a dificuldade que ela está passando. Tantas vezes a gente não escuta essas histórias. Eu não sabia que meu filho estava com esse problema, eu não sabia que ele estava tendo essa dificuldade. Por causa que a gente muitas vezes deixa de passar tempo, deixa de fazer eles conversar. E a criança gosta de conversar. Não sei. Eu acho que gosta. Hoje eu fui na piscina com a minha filha, encontrei o filho do professor que trabalha comigo, né? Ele tem 2 meninos, um de 3 e um de 5. Daí ele chegou lá, estava brincando, daí comecei a falar com ele e ele começou a falar. Ele falava. Nossa, ele fala bastante, né? O pai mesmo se assustou. Por quê? Por causa que encontrou alguém que vai escutar ele. Quando você para ouvir a criança, ela vai ter o que falar. Isso eu estou falando de crianças de 3 a 5 anos, 6 anos agora, né? Mas a maioria está aqui, até os 12 anos, é a mesma coisa. Se você gastar tempo com ela, parar para ouvir ela. E parar para ouvir é parar para ouvir, sabe? Vai falando. Não. Você para para ouvir, olha os olhos dela, reaja no que ela está falando, que daí ela vai ter o que falar. É interessante tudo que elas pensam, viu? Você vai sabendo o que se passa na mente dela. E ela vai ter um momento seguro onde ela vai poder se expressar. Ela vai poder falar o que ela está sentindo. E essa segurança que ela vai ter em casa vai ajudar no desenvolvimento dela. E neste momento desse falar,
que vai gerar uma intimidade entre os pais e filhos, que na hora da repreensão ele vai saber que mesmo a sua repreensão, ou no momento seja ruim, vai saber que vai ser feita com amor. A gente vai falar mais pra frente aqui, né? Os problemas dos pais de sacerdote é que ele não repreendia. Infelizmente, outra coisa, sabe? A gente vai falar sobre Eli e Samuel, certo? Eli foi um sacerdote. Os filhos de Eli é Ofni e Finéias. Os dois filhos do sacerdote eram filho ruim. Eles pegavam as carnes, eles podiam pegar as carnes de sacrifício, mas tinha que esperar queimar a gordura. Mas eles pegavam e falavam, dá a gordura, eu quero comer a carne crua, eu quero a carne crua para mim poder assar. E pegava e brigava com as pessoas que vinham ofertar. Eles eram tinha glutonaria, né? Por causa da combinança. Eles se relacionavam com as mulheres que viviam ao templo. E era uma coisa feia. E se você parar para pensar, onde que Samuel cresceu? No templo. Ele, depois de ser desmazumado, 5 anos, ele estava lá no templo. E passava lá. Então quem que criou ele foi? Ele. Não foi tão bom. A gente vai ver hoje que não foi um bom exemplo nessa parte da criação dos filhos. Mas enquanto 2 não saíram bem, Samuel ouviu a voz de Deus. Aqui é instrução para os pais. Como você vai educar o seu filho, como você vai educar a sua criança. Mas uma outra coisa, não há nenhuma desculpa na nossa vida que eu falar, por causa que meu pai não fez isso, por causa que meu pai foi ruim, porque meu pai foi negligente, por isso que eu me tornei o que eu me tornei. Não. Porque a Deus dá a decisão a cada um de nós, tanto que a gente viu nos pais bons e filhos rebeldes. E aqui com Eli e Samuel a gente pode ver o contrário. Mesmo que os pais não sejam aqueles que a gente espera, você vai se tornar uma pessoa que Deus quer que você se torne. Logicamente, tendo uma boa condição, um bom ambiente para você crescer, é sempre o melhor. Mas isso não é desculpa para a gente não poder crescer. Se nós pudéssemos, a gente gostaria que nossos pais fossem bem de vida, tivesse o pai todo dia do mundo para dar um tempo melhor para nós. Mas nem sempre foi assim. A gente tem mais mesmo, isso não deixou a gente sair para correr, para roubar as outras coisas, não. Nós nos tornamos, queremos trabalhar, queremos ganhar a nossa vida. É a mesma coisa. Mas agora vamos voltar aqui ao tipo de paternidade extremista. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só, e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados e o dever da criação dos filhos. Há pelo menos 2 tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Ele vai falar de 2. Um é aquele pai que os pais que são autoritários, a paternidade autoritária, e a outra é a autoridade permissiva. Um que é muito rígido, o outro deixa tudo. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória, sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade é imposição. Que sabe apenas manipular os filhos e exigir que eles comportamentos forçados. Aquele pai que dá medo dele. A maioria de nós, mais passado assim, era criado no. Não sei como que eram os pais de vocês. Né? Era no chinelo. Não que a correção é importante. Mas é que estamos falando do extremismo. Aquela que você só corrige por causa da hora da raiva. Aquela mãe que, quando ela está bem, ela nem briga. Mas quando ela está irritada, ela briga por qualquer coisa. Não tem uma linha que é igual, sabe? E se eu estou me estressado, eu desconto meu estresse no filho. Se eu estou de boa, ele pode estar fazendo coisa ruim que eu deixo. Então o filho não tem uma linha certa qual que é o limite que eu tenho. Ele vai ter medo dos pais, ele vai ter remorso, vai ter rancor, porque você diz, aquela hora brigou comigo por causa disso, agora não briga mais, aquele dia não brigou, agora vai brigar. E isso causa medo. E não é uma boa relação. A criança às vezes está obedecendo, a gente pensa que está obedecendo, mas é mais por medo do que por
por respeito. O zelo extremo dos pais tem feito perder os filhos que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam. E, consequentemente, desviam-se da presença de Deus. Esses pais precisam vir e praticar a palavra de Deus que diz, em Efésios 6,4: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criais na doutrina e admoestação do Senhor. Quando quer provocar a ira, o nosso irmão falou, o que é provocar a ira? Quando você excede a repreensão. Você, não há. Você usa às vezes como. Posso dizer, né? Não pode usar como violência. Você pode brigar, mas depende da coisa. Se é uma coisa que é pra falar, você fala. Se precisar de uma pomada, dá uma pomada, mas só uma. Não é pomada não pode usar não, né? Você usa senta, você usa uma sentada. Não vai dar 3 sentadas com uma coisa que precisava só de uma. Tem uma linha certa. E que elas entendam o porquê está sendo. A gente sabe que na época, não sei se eu posso falar da morte de vocês, a mãe jogava o chinelo de longe, não sei. Não jogava. Couro machucar. E que o couro para machucar nem é bom, viu? Porque é importante assim. Era assim, viu? A correção. Você tem que corrigir. Ensine a criança. O que o Yuri falou. Instrua na doutrina, na demonstração do Senhor. Então a linha que vai seguir é essa. Como o Senhor vai estar corrigindo. Como Ele vai estar ensinando. E não pode ser da nossa raiva. Que um problema nosso é que a gente fica bravo. Somos seres humanos. Uma coisa que a gente quer aprender, principalmente eu tenho que cuidar dos outros, eu posso exceder demais. E você a gente separa um pouquinho e depois chama. Porque os pais, a mesma coisa que você não pode, que as crianças, você sabe que a criança sente o que você está sentindo. Se você está brigando com ela com raiva, ela sente que ela está sendo brigada, ela está sendo um objeto de descontar a raiva dela, um objeto de desestressar os pais. E ela sabe quando você está instruindo ela para educar ela. Que ela sente essa diferença. E a mesma coisa como nós vamos fazer. Nós sabemos que quando vocês trabalham em fábrica, vocês lidam com pessoas diferentes, quando o chefe está chamando essa atenção por causa que tinha que chamar, ou porque está chamando a atenção porque ele está estressado com outra coisa. A mesma coisa na nossa casa. A educação dos nossos filhos deve ser, nós devemos instruir, mas com amor, e não exceder, não colocar eles aí, falando, ele fez isso, mas ele fez por causa da raiva, não é porque é o meu erro. Porque a criança sabe que quando ela está errada, ela entende por que ela devia apanhar. Muita gente fala, devia ter apanhado por aqui, meu pai não bateu. E aqui é o segundo ponto, é a paternidade defensiva. Calma, esqueci de né? Provérbios capítulo 19, versículo 18. Tem o versículo que o nosso irmão falou aí. Provérbios 19, versículo 18. Diz aí. Provérbios 19, 18. Disciplina seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. Na versão Almeida atualizada diz assim: corrija o seu filho enquanto há esperança. Ou seja, enquanto você está sob a autoridade dele, ele tem esperança de melhorar. Mas tem a segunda parte fala: mas não exceda a ponto de matá-lo. Eu vou corrigir meu filho, mas acaba matando ele. Tá certo? E você vai querer o melhor para ele, mas isso vai causar rancor na vida dele, causa mais ruim do que bom. Às vezes até a nossa intenção é boa, mas se não é transmitida, a criança você quer ensinar a criança, você quer educar a criança, mas se ela não está sabendo isso, ela não vai entender, vai ficar com raiva e não vai aprender. O melhor aprendizado é quando a criança entende e quer aprender, e quer mudar. Na escola a gente ensina, a gente dá aula, a gente estuda, mas muitos lá estão lá porque tem que estar lá, tem que estar sentado. Aprende? Não tanto. Mas depois, quando você se sai da escola, quando você se tornar um adulto, você quer aprender sobre alguma coisa, você vai lá pesquisa, você se dispõe a aprender, você se esforça. Porque é uma coisa que você quer aprender e esse é o melhor aprendizado. A criança às vezes passa 6 anos na escola e não aprendeu uma tabuada, mas quando ela quer, em menos de uma semana, ela decora. Que ela tem que entender o objetivo daquilo, que tem que querer, e quando nós vamos educar, ensinar, é a mesma coisa. É entender porque ela está apanhando. Eu lembro que
E lá em casa tinha essa ordem. Vocês falam para ela que você vai apanhar por isso. E depois você apanha. Às vezes é pior, né? Uma angústia que vai dando, sabe? Você sabe que você vai apanhar, sabe? É uma tortura. Você vai falar, caramba, comigo. Mas é uma coisa que se você ensina, educa a criança aprende. Um versículo que eu não gostava, que Deus colocou na Bíblia, é esse, Senhor, porque você falou para a gente honrar os pais. Tem que honrar em tudo. Mas a gente sabia que ele estava errado. A gente sabia que ele podia falar. Por quê? Foi ensinado, foi educado, foi instruído. E o segundo ponto ruim, né? Quando você é extremo demais, você vai para corrigir, você vai para envergonhar, para machucar, é uma coisa. Agora tem aquele outro que vai deixando tudo. A paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos, ele deixa a seus filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem. É o tipo de tolerância sem freio nenhum. Filho, você vai, faz. Vai. O que está acontecendo na escola, a gente sabe, vai. Se quiser fazer, faz. Aquele pai que o filho está fazendo, está contando, não, faz não. Mas está fazendo. Mas está deixando. Eli, a gente fala, Eli não chamou a atenção, ele fala, tem um versículo que fala, filho, eu estou escutando de vocês, o povo está falando, não é bom e tal, mas aquela nem louca, né? É uma preocupação, não resolve nada. Tem medo muitas vezes dos filhos, mas se meu filho fica bravo, eu não posso provocar nele ainda, não vou bater nele, não vou corrigir ele, não vou brincar nele, não. E deixa ele. E volta lá, né? Fala que os filhos são como flecha na mão do valente. Eles estão como as flechas na mão do valente. Quem são os valentes? Somos nós, somos pais. E quem que vai apontar a direção que a flecha vai voar? Nós somos pais. Agora, muitas vezes a gente talvez erra a mira, né? Não sabe conduzir direito a flecha. Mas aonde que tem que apontar que nós decidimos. A maneira que ideal é para cá, filho, eu quero que você faça assim para você atingir aquele alvo. Logicamente, a flecha pode estar danificada, a gente manda para uma direção, ela quer entortar, vai em outra direção. Mas é importante que você está mirando no local correto. E se instruir a criança nesse caminho. Salomão fala, né, Eclesiastes 8:11. Visto como senão resultará o juízo sobre a má obra, pois isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Se você deixar a mercê, a gente sabe, dentro de nós tem a natureza pecaminosa. Nós queremos satisfazer o desejo da carne. O que mais vai chamar a nossa atenção, mais chamar o guardado, vai ser as coisas ruins. E se você deixar a mercê, ele vai que vai. Por isso que é importante você instruir a autoridade, a responsabilidade que foi dada aos pais, são essa, de ensinar, instruir, colocar eles na direção. Então, aqui que está, Provérbios 13:24. Acha lá. A falta de paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. E o filho não vai saber como agir, não vai saber como lidar, não vai saber como falar. Não vai saber como agradecer. Provérbios 13:24. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama sempre se segura. Fala, eu não vou fazer nada por causa que eu tenho dele, eu amo ele. Não. Se você ama ele, você vai ajudar, não vai querer o mal dele. Você quer que ele se dê bem na vida. Muitas vezes, o que é gerado na nossa geração, nós colocamos um filho e queremos que ele esteja sempre abaixo de nós. Mas o objetivo de nós como os pais é colocar os nossos filhos que eles cresçam acima, que eles se envolvam mais do que nós. Então você vai instruir, fazer o máximo que você puder para que ele vá no caminho melhor. O que não faz uso da vara, que ninguém entra a vara, né? A vara é por causa que na cultura, os deuses eles usavam para corrigir. Na nossa cultura, o que usava para corrigir? A cinta, o chinelo havaiano, a vassoura, pelo amor de Deus. Mas que
vassoura vai comprida. A vassoura não machuca, viu? Porque ele nunca, o que traz machucar nunca é bom. Não, vai sempre ter que trazer trauma na criança. Por isso que eu tinha um pastor que falava, tem um lugar certo para você corrigir a criança. Deus deu 2 almofadas nela. Você abaixa o traseiro. Porque daí que é o lugar certo, que não vai machucar, você fica batendo a cabeça, batendo no lugar, fica mais, não dá certo. E tinha pastor que falava assim. Mas a questão aqui da vara, eu em casa tinha varinha, tá? Não era bem que você tem que usar a vara, mas é você usar com a correção. Ela tem que ter um castigo, tem que ter tipo, você briga com ela agora, depois ela sai sem castigo nenhum. Depois agora vou jogar game pra me acalmar, agora vou ver televisão pra me desestressar. Vai ter uma coisa que vai dar, não, o que tem é um castigo, faz coisa errada, então vai retirar a hora da nossa configurações, né? Você tira o game dela, você tira o celular dela, você não vai passear mais aquele passeio que ela queria fazer, porque ela tem a saber que existem as consequências. O que meu pai falou é só uma coisa que se eu suportar no momento, depois não vai ter nada. Não, mas que seja corrigida, que ela possa aprender a não fazer mais e depois não sair por aí sendo corrigida pela vida. A gente corrige em casa para que não seja corrigido no outro. E era onde nós ensinamos. Ele criou os filhos que se tornaram profanos. Ponto 3 aqui já, né? Eram também filhos de Eli, filhos de Belial. Aqui está falando sem proveito, imprestável, inútil, que significa perversão ou pervertido. Os filhos de Eli foram homens pervertidos, irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas dos tabernáculos. A lei e palavra, né, que eles eram eles comiam lá, que tem a passagem que ele pegava o bafo lá e comia o sacrifício. Ali estava escrito que ele podia comer, mas era depois de ser sacrificado, depois da gordura ser queimada. Eles estavam com fome lá, eu quero comer, vou caçar lá, me dá comida, me dá carne aí que eu quero comer. Eu vou pegar, mas espera queimar a gordura. Não, se você fazer, a gente vai para cima de você. E eram rudes, eram glutões, e os filhos abusavam da sua posição sacerdote para satisfazer a ganância pelo poder, posse e controle. Seu desprezo e arrogância, tanto para o povo como para a adoração, enfraqueceram a integridade de todo o sacerdote. E o ponto ruim aqui é que Elias sabia disso. Elias sabia que isso estava fazendo, que tanto que veio um sacerdote, veio um profeta anônimo e falou: você está deixando seu filho fazer isso, vai vir juízo sobre a sua casa. Mais um pouco, Elias sabia que seus filhos eram maus, mas pouco fez para impedi-lo. Nem mesmo quando a integridade do santuário de Deus foi ameaçada como sumo sacerdote, ele deveria ter respondido mediante a correção dos seus filhos. Mas não admira que ele tenha preferido não confrontar a situação, mas ao ignorar suas ações egoístas, ele permitiu que seus filhos arruinassem as suas próprias vidas e a de muitos outros. Existem momentos quando os problemas difíceis devem ser confrontados, ainda que o processo da consequência seja doloroso. Chamar a atenção nunca é legal. Você tem que brigar, tem que falar: filho, não é assim, né? Eu não quero que você faça dessa maneira, você tem que subir. Nem sempre é uma coisa fácil de fazer. A gente tem como, uma vez eu já falei isso, não sei de onde que eu vi, que é a maneira de criar os filhos, né? Você de 1 a 5 anos você cria como rei, dos 5 até os 10 você cria como escravo, do 10 até os 15 você ensina como igual. Eu não lembro se vocês lembram dessa palavra que eu já falei aqui, né? A geração, né? Primeiro você dá amor para o seu filho, ensina ele, conversa com ele, para que ele tenha um momento que saiba que você o ama. Depois você vai, é o momento que você está instruindo. Isso é na tenridade. E você vai ensinar: filho, quando alguém tirar uma coisa, você tem que agradecer, quando está atravessar a rua, você vai ensinar ele, ou obedecer a ele. Aí é mão de ferro, né? Tem que ser equilibristir mesmo. E depois que você for equilibristir com ele, aos poucos você vai deixando ele ter autonomia. Aos poucos você vai agora dos 10, né? Dos 10 ao 15, e você vai ser orientando ele, desse jeito, daquele jeito. Porque você já estuda. A parte mais severa que você tinha que fazer, você já fez antes.
E aos poucos você vai, vamos dizer, né, afrouxando as regras, né? E depois dos 15 até os 20, você trata ele como igual, que ele já vai estar se tornando adulto, vai saber tomar suas próprias decisões, mas tendo você para algum ponto de ser ao lugar onde ele vai se aconselhar. Que muitas vezes a gente faz o contrário, a gente deixa o filho crescer do jeito que quer. E depois, quando ele começou a crescer, a gente deu problema, e a gente vai querer corrigir. Mas aqui já afrouxou, fica difícil você apegar. Os filhos de Eli, eles já estavam lá. Então, para eles ir lá e chamar a atenção, era mais difícil. Os meus filhos já são sacerdotes, eles já são crescidos. Um já era casado. Mas está fazendo coisa assim. Deus veio lá instruir isso aí. Então, e os filhos eram coisa que ele fazia era legal, né? Ele se relacionava com as mulheres e um era casado. Então, um estava em adultério e o outro estava na prostituição. E era sacerdote. E o povo sabia disso. E o vexame que estava ali, como fala ali, né? E essas coisas foi deixando crescer, que trouxe a tragédia para o povo de Israel. A glutonaria dos filhos, né? Fala, por que os filhos? Uma conversa, né? Ele fala que a Bíblia faz questão de falar assim, sobre o corpo de Eli. Ele era gordo. E os filhos deles eram glutões. Não gostavam de comer. Onde que eles aprenderam a ser comilões, né? Em casa. Aí, bom, fala, né? O que você faz em casa vai levar. O costume de casa leva a casa, né? O jeito de alimentar. Como que nós temos ensinado, como nós temos educado, o que nós influenciamos a criança vai crescendo. Né? É uma coisa assim, por que a Bíblia fez questão de falar aquilo, né? Mas tudo bem. O fracasso dos pais, relapso com os filhos. Omisso para com os filhos. Ele não repreendia, a gente já falou isso, né? Samuel 2:29 diz, por quê? Sim, isso é interessante. Abre lá, Samuel 2, capítulo 29. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Quem que está ouvindo essa palavra? Capítulo 2. O capítulo 2 é uma conversa de quem com quem? Na Bíblia. Capítulo 2, eu vou ler o 29. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Se você ler para frente e para trás, quem que está falando aí? Deus? Quem que fala? Que Deus mesmo falou. Porque pisaste o meu sacrifício e a minha oferta dos alimentos que ordenei na minha morada, honras os teus filhos mais que a mim. Você está valorizando mais os seus filhos do que a mim. Para vos envergonhares, principais todas as ofertas do meu povo Israel, por causa do medo. Não querer agradar os filhos dele, ele não repreendia. E deixava que eles pecassem, deixava que eles trouxessem a maldição para a casa de Israel. Nesse versículo 14 fala, né? Fala que a cadeira e a panela, o caldeirão, a marmita, tudo quando o garfo tirava o sacerdote tomava para si, assim fazia o todo. Eles podiam fazer isso, mas eles pegavam em excesso. A prioridade do homem cristão antes do ministério começa na sua casa. Você saber governar, saber educar a criança, passar um tempo com ela. É preciso ensinar isso para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente. Seja presente. Esteja um tempo de conversa com eles, fale com eles, deixe eles falar. Não há disciplina na família sem a presença dos pais. Como que você pode disciplinar eles se você não passa tempo com eles, se você não conversa com eles, você não sabe os problemas que você tem que disciplinar? A importância que nós devemos dar. A gente agora está passando por esse momento de férias. As crianças estão em casa a maior parte do tempo. E dá trabalho quando a criança está em casa. Mas é uma oportunidade que você tem. Esse dia a gente estava falando sobre
Saindo do assunto, tá? Por que a gente tem tribulações, provações, né? Porque cada provação é um momento que você vai buscar mais ao Senhor. Cada luta, cada dificuldade que você tem é um momento de você crescer mais. Então a gente fica agradecido por isso. Cada oportunidade que você vai passar com os seus filhos, cada oportunidade que eles têm é um momento que vocês aprendem a corrigir. Uma coisa que é falada no meio da educacional, né? A gente muitas vezes tenta fazer o máximo para a criança não é. Para que a criança siga a vida assim, sem obstáculos. Mas se ela não movimentar os obstáculos, ela não vai saber lidar com os obstáculos. E quando chegar os obstáculos que ela vai ter na vida, que vai ter, ela não vai saber lidar. Então, a cada problema que vai ter, a cada momento de correção que você vai ter que instruir o seu filho, você sabe que vai ter que chamar a atenção, é uma chance que você está tendo para ele se tornar uma pessoa melhor no futuro. É uma ferramenta que você está dando para ele saber lidar com problemas que eles vão vir na frente. Que vai ter os mesmos problemas. Você pode falar que eu vou tentar tirar todos os problemas da vida dele. Não, vai ter problemas sim. Mas o que eu posso fazer como pai é dar ferramenta para ele, maneira para ele como lidar, manusear, se portar perante os problemas que ele vai enfrentar. E nós, como os pais cristãos, nós sabemos aonde que nós buscamos a solução, aonde nós buscamos a ajuda, a quem nós colocamos quando nós estamos angustiados. Buscar a presença do Senhor, buscar Ele, orar, ler a palavra do Senhor. Esses ensinamentos, essas ferramentas que quem dá são os pais. A gente, a igreja educa sim, mas a gente dá um suporte a mais do que vocês já estão dando. A escola também vai dar, ensinar as matérias sim, mas o ensinamento moral de como conduzir a vida, quem dá é em casa. Os filhos vão ser o reflexo do que eles aprenderam em casa. Precisamos dar boas ferramentas para eles saberem lutar a vida que eles vão ter que viver. Ponto 2. A inserção da responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que sacerdote exercesse a autoridade em casa, seus filhos tornavam vulneráveis, frágeis, propensos na fraqueza da carne. Deus espera que nós atuemos com liderança em nossa casa. Não podemos isentar da responsabilidade de criar os nossos filhos. O fruto da disciplina, o tratamento inadequado. Ponto 3. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes e dos filhos no ambiente eclesiástico. A nossa família deve ser referência para os outros. Logicamente, os filhos dos pastores são vistos pelos membros. Então a gente tem que dar um bom exemplo. Nem sempre consegue, mas tem que dar um bom exemplo. E a mesma maneira, os filhos dos crentes têm que dar um bom exemplo para os filhos que não são. Que a família, nossa, na verdade, é difícil, mas deve ser. A família é perfeita. Os pais perfeitos, as mães perfeitas, os filhos perfeitos deviam estar na igreja. Mas não é assim por quê? Porque acho que a gente são problemáticos na igreja para aprender. É isso aí. E cada vez mais a gente está tentando melhorar. Tentando nos tornar o melhor pai que eu posso ser para meu filho, a melhor mãe que eu posso ser para minha filha, o melhor esposo que eu posso ser para minha esposa, a melhor esposa que eu posso ser para meu esposo. Por causa que nós somos o que Deus, tentamos ser a imagem de Cristo, tentamos ser parecidos com Cristo. Tem uma ordem que foi dada, que muitas vezes é feita, que a gente muda as ordens das coisas. Colocar em primeiro lugar as coisas, o que nós devemos colocar em primeiro lugar é Deus. Na verdade, isso é o primeiro que tem que colocar. E o resto, na verdade, é tudo por igual. Ué, por quê? Quando depois não é família? Que se Deus está em primeiro lugar, eu estou colocando Ele em primeiro lugar na minha vida, a minha vida é direcionada por Ele. Eu estou vivendo a maneira que Ele vai querer que eu viva. Então, como eu vou lidar com o ministério, é a maneira de Deus. Como eu vou lidar com a minha família, é a maneira de Deus. Como eu vou lidar com meus filhos, é a maneira de Deus, porque Ele está em primeiro lugar. Então, todas as demais coisas vai ser de acordo com a vontade dEle. Que depois a gente tenta decidir, isso, a gente pensa, normal. Mas eu achei interessante que se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, literalmente as demais coisas serão acrescentadas. Isso é tudo até na maneira de nós nos portarmos, a nosso relacionamento com os nossos demais. Por causa que Ele que vai estar guiando a nossa vida. O que mais podemos ter?
A nossa família deve ser referência para os outros. Os filhos do sacerdote ali, né, a gente vê que eles trataram com avareza. Eles não teve a repreensão dos pais. Foram a toda a direita, né? E a maneira do Samuel também. Samuel foi um bom sacerdote, ele foi um bom profeta. Mas a gente vê, a Bíblia não fala que ele não fala sobre a criação deles e dos filhos, mas a gente vê que eles foram constituídos como juízes, mas quando eles estavam sendo colocados como juízes, eles não foram bons juízes, não seguiram a carreira do pai. Então, mesmo depois que você educa bem, ensina bem, que tanto no final da carreira de Samuel, ele queria perguntar para os seus filhos: tem alguma coisa que vocês têm contra mim, que eu não fiz do jeito que eu deveria fazer? E falar que não falaram nada. Ou seja, Samuel, ele foi uma pessoa exemplar, mas nem por isso os filhos todos seguiram a sua carreira. A importância para nós é: o que eu vou fazer então para ser o melhor pai que eu posso ter para meus filhos? Como eu posso fazer para ser os melhores pais para os meus filhos? Eu vou passar tempo com eles, eu vou ouvir a eles, eu vou instruir a palavra, eu vou ser um exemplo para eles, eu vou estar orando com eles, não vou estar corrigindo na raiva, esperando um pouquinho. São coisas assim importantes, mas que o principal é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e deixar que Ele direcione tudo isso. Ó filho, porque Cristo foi ensinou assim, igual Jesus quer que você se siga bem, por isso você vai apanhar. Coloca na conta dele. Que é a melhor maneira de nós vivemos. Nós deixamos criados pelas coisas de Deus. Eu já estou indo para a conclusão. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando para a sua vida. O líder que tem a consciência do ministério começa em casa. Seja abençoado e colherá os frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados. Os filhos precisam de repreensão, sim, e devem ser feitas com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos, né? Seja presente, fala com eles, não seja aquele, uma frase que é falada, né? Pais órfãos filhos órfãos de pais vivos, né? Aquele, tem um pai lá, está todo dia, mas não tem uma ligação, não conversa. Já estou até cheio disso. Chega uma certa idade, depois o pai trabalha bastante, né? E eu não tenho muito tempo para conversar com os filhos. Ele chega a uma certa idade e ele não consegue conversar mais. Corta a ligação. Normalmente depois dos 12 anos, 12 para 15 anos, olha que a criança não consegue mais falar com o pai. E depois só reafirma depois quando vai casar. É um tempo perdido. Por que acontece isso? Porque não passou tempo. Aproveite cada momento que Deus dá para você. O momento que você tem em família, o momento que você tem para conversar, para você dialogar. Essa parte a gente pode chamar o momento que você tem para jogar a conversa fora. Ninguém conversa fora, é um filho que você está se relacionando. Achei interessante saber. E quando você está viajando ou está passeando no carro lá, você não tem nada para fazer, mas você tem como conversar. É um bom ambiente. Você tira o celular dele também, porque senão vai ficar só no celular. Mas é um ambiente que você tem para você se relacionar com ele. Passe tempo com seus filhos. E muitas vezes a gente tem que reservar esse tempo, porque a nossa vida é corrida. Você trabalha, chegou em casa, tem que lavar a louça, você tem que preparar a janta, você tem que colocar a roupa para lavar, tem que estender, tem que colocar para dormir, tem um monte de coisa para fazer. E se você não achar uma brecha para encaixar esse momento, você perde. Porque tem realmente, sabe, tem que intuitivo, não sei. E você pensa um momento que você vai passar para falar, esses minutos aqui, eu vou passar com ele. Eu vou usar para ter um diálogo com ele. E nem que seja os 15 minutos, os 5 minutos. Porque se você largar esses 5 minutos, 15 minutos, você joga na rede social, você joga nos Twitter da vida e você perde. Mas se você pensa, esse tempo aqui é para ele, você coloca, reserva, todo dia. Daí você vai entender o desenvolvimento, como que ele vai estar se soltando mais. Ok? Perguntas? Nunca tem. Ok.
Qual que é a primeira pergunta aí? Quem eram os filhos? De Samuel. Quem é o filho de Samuel? Joel e Abias. Qual que é a próxima pergunta? Fala de novo. Na vida da família, quem são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos? quem é responsável? Os pais. Tem que ensinar que o filho tem que agradecer. Tem que ensinar que o filho com os modos de os bons modos. Faz em casa. O que ele aprendeu lá, que vai fazer. Não espera que. No Brasil, às vezes tem, né? Você coloca a sua filha na escola de bons modos para que ela aprenda a ser uma boa menina, né? Aqui não vamos ter isso, não. A gente tem. Na escola, assim, o Japão, é interessante que ele, no currículo, ele tem aula de moral. Isso não existe no Brasil. Mas é uma hora por semana. E não é sobre um assunto. É vários assuntos. Às vezes a questão de você ter que falar que tem que honrar os mais velhos é 1 hora por ano. Então, você tem que ensinar em casa todo dia. Tá? O quê? Não. Voltando lá. Nenhuma correção que envolva a agressão física é permitida. Nós temos leis que regem esse país e muitas vezes até no Brasil dizia, se você às vezes levantar a mão contra a criança, o ser tutelar te leva. Volta e meia, isso é muito ouvido aqui. Eles pegam a guarda da criança. Isso aqui no Japão mesmo. A criança é bem protegida aqui. Se há uma coisa de abuso, tem que ser os pais. Vai lá, o conselho pega a criança. E até ela voltar é mini história. Ela perguntou pro professor para criança. Mesma coisa. Mas aí eles pegam a criança, os pais. Não. Primeiro, não tem autoridade. Porque, as leis do Japão é bem clara quanto a isso. Não tem autoridade para danificar, para agredir a criança. E nem os pais, nem os professores, nem os pais. Isso é o que é a lei do Japão. E, não só no Japão. O que acontece... E o correto não é. Nossa, esses pais são bonzinhos. Que aqui no Japão volta e meio isso tá no site social, tá nos noticiários, né? Programas que das agressores que tem, você é preso, mais tal. Mas eu acho assim, né, que pode ser da pessoa, que nem ele falou. Existem leis, existem regras. Mas digamos que aquele professor, desculpa, não está 100%, né, bem, de repente, e ele acaba agindo, né, por ele, né? Voltando, né? É a mesma coisa quando o pai excede na educação e levanta a mão pro filho. A mesma coisa. A gente está... Não tem nada a ver com a escola, a pessoa. A mesma coisa. A gente sabe, ensina, educa. Isso a gente sabe, mais ou menos, quando a gente tem a palavra de Deus, a gente se conhece. A gente sabe, poxa, calma, eu não próprio, sou filho de Deus. Mas o que está lá fora tá normal, você tem que ser humano. O cuidado que nós devemos ter é esse, né? Como que eu vou educar o meu filho? Eu vou saber instruir ele, educar ele. E não pode nem exceder na instrução, e nem deixar fazer tudo. Deixar fazer os pais de, sei lá o que, sapatos. Isso aí. Mas quando você fala assim, igual a gente falou, se foi um professor
independente que ele tem autoridade, ele não tem autoridade sobre o meu filho. Ele não pode. Né? Aí que tá. Se acontece isso, o que os pais brasileiros fazem? Primeira coisa, eles vão atrás dos direitos dele, porque é um erro muito grave. Se a gente não pode bater se está na lei, por que ele pode bater no meu filho? Logicamente. Não pode. Pronto, 3. Quais são os 2 tipos de paternidade extremista? Paternidade autoritária e paternidade permissiva. Autoritária e permissiva. Você não pode nem exceder e nem deixar o seu filho fazer o que quiser. Além de ensinar a disciplina para os seus filhos, o que os pais devem fazer? Estar presente na vida dele. Eles devem estar presentes na vida dele. A melhor educação é em casa. Então, né? A gente não pode esperar que a escola eduque, não pode esperar que a igreja eduque, não pode esperar que outra pessoa eduque, o pastor eduque. É em casa. Voltando lá. A criação, ela cai sobre a nossa responsabilidade. Os filhos podem ser bom, pode ser ruim. Mas aqui, nós temos que usar o Japão, né? Mas tem essa cultura. É culpa dos pais. O filho aprontou? Culpa dos pais. Mas do que é? É que às vezes a gente não sabe, às vezes não soube instruir, entendeu? Erro. Como é, filho? Desculpa, eu errei. Tem que aprender a se ensinar melhor. Logicamente, a gente se ensina bem e às vezes a criança segue o seu caminho. Mas o máximo que a gente pode fazer, a gente ensina, a gente educa, a gente passa tempo com eles. Deixa eles se expressarem, que não é eu vou ensinar para cá, direita, não fala nada, fica quieto, olha para lá. Não é essa instrução. Você tem um relacionamento, ele tem que ter um ambiente onde ele pode se expressar, ele pode se abrir, ele pode falar e saber que não vai levar umas palavras por causa disso. Ok? E além de ensinar a disciplinar os seus filhos, já foi, né? Porque Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade familiar. Porque ele não tinha tempo. Faz tempo. Agora a gente tem tempo. Tá com de férias, né? Aproveita. Ai, mas tem tanto tempo. O que eu vou falar com a férias para fazer? A gente caça alguma coisa. Tem muita coisa interessante para fazer. Tanto na vida espiritual quanto em outras áreas. Os pais, até qual a idade, às vezes você aconselham entre a adolescente ou a criança, acham que os pais não mandam, assim, não mandam, né, neles. Qual seria qual idade? E na verdade, Chico, é autoridade. A autoridade nunca deixa de ser autoridade. Mas a autoridade que se exerce, e muitas vezes que fala, é para os filhos sair de casa. Chegou até lá, você exerce a influência sobre o filho. Que você está ensinando, e ele está sob o seu teto. Tudo que ele tem, ou tudo que ele possa fazer, foi assim que deu para ele. Esse dia apareceu para mim, como todo mundo, né? A vida. Uma menina adolescente pintou o cabelo dela. E eu falo, mas por que você pintou o seu cabelo? Não, o cabelo é meu, eu pinto do jeito que quiser. Eu botar, bom. Ela saiu, voltou para casa, chegou em casa. A mãe tinha tirado todos os móveis dela, todas as roupas dela. Cadê as minhas coisas? Eu falei, as roupas são minhas, eu faço o que eu quiser, eu quero as minhas roupas. Minha esposa, o que você fez? Tá tudo na garagem e tal. Que tudo que ela tem, então é responsabilidade sua de educar e logicamente, não provoquei nossos filhos, aprenda como fazer, porque às vezes você só causa rancor e não vai gerar nada. Saiba onde você queira chegar, ensine, instrua a criança de acordo com o objetivo que você tem para ela. Onde você quer que ela chegue? Qual que é o caminho que você quer? Então, você tem um objetivo, eu quero que ela seja assim, tem um caminho que você vai tratar. O que ela precisa fazer, o que não precisa fazer, o que vai atrapalhar. Você saiba instruir e educar. Por isso que fala, você tem que traçar qual que é o objetivo que você tem. Não é, vamos os problemas que bater a gente vai resolvendo. Não.
tem um objetivo. A palavra de Deus fala isso. Ensina de acordo com as doutrinas do Senhor. Leia a Bíblia com ela, instrua ela de acordo com as orientações. Que muitas vezes o que acontece neste mundo, você ensina de acordo com o que você acha. Ah, filho, essa maneira é melhor, é assim tá certo, faça assim. Mas às vezes você fala, não, mas eu não acho que seja assim. E se você não tiver nada para apoiar, beleza, ele acha desse jeito, você acha de outro jeito, e agora seus caminhos se dividem. Ele vai às vezes até obedecer você, mas com o coração não quer. Eu não acho que meu pai está errado. Mas quando você instrui de acordo com as doutrinas que o Senhor tem para nós, aí você está pautado na palavra de Deus. Aí ele vai saber, olha, eu não está desobedecendo o meu pai, você está obedecendo a palavra de Deus. Por isso eu falo, coloca na conta dele. Viu? Você ensina a criança, é de Deus, você consagrou para ele, então ensina de acordo com ele que você ensine. Olha, mas tem a temperança, né, da cada criança, né? Tem a temperança. Temperança. Se o seu filho é rebelde, Senhor, eu preciso mais dessa temperança, é por isso que você me deu ele. Não, aí você tem que pedir autoridade, porque eu quando era criança, não tive auxílio dos meus pais. Meu pai só viajava, então eu fui buscar da igreja, dos amigos. É aquela história, né? Quando os pais estão ausentes, a criança vai ter exemplos em outros lugares. Então, ele conseguiu buscar na igreja, então ele teve uma boa influência aí. Mas se não fosse por aí, talvez seria outro lugar. Não, porque é dos amigos, que ia na igreja, eu ia com os amigos. Então, por causa que ele teve uma boa influência, isso foi melhor. Mas acho que foi Deus primeiro. Porque não foi assim, né? A autoridade primeiro é de Deus, porque então... Deus quer que ninguém se perca. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento. Ele quer a salvação para todos. Mas quem faz a decisão no final? É nós. Você pode ser o melhor pai do mundo. Para educar a criança da mesma maneira. Mas às vezes, se ela decidir lá na frente, mas a sua parte tem que fazer. É o caráter, né? Porque senão, da sua mão retém. Uau! Isso dói, né? Mas o primeiro é aprender a ter o caráter, né? Ensina em casa. E aprende com os exemplos. Acho tão bonitinho quando a criança agradece, sabe? Eu sabia, a gente vê criança que sabe agradecer, criança que sabe cumprimentar. Então, tem uma boa educação. É uma coisa simples. É nada. Tipo, você ensinar a criança mais coisas, uma das mais coisas mais rápidas para aprender a agradecer. Mas quando a criança também sabe disso, ele fala, os pais estão ensinando. É uma coisa simples. O que aparece na vida dela é a reflexão que ela tem em casa. Amém? Eu sabia que quando a criança fala, assim a gente tem bastante história. Quando a criança fala palavra feia assim, onde você ouviu? É uma pergunta que eu faço. Quem fala isso? Esse aqui só antes que saiu. Amém? Eu apanhei bastante sim. Não, mas eu falo que devia ter ganhado mais. Eu era terrível, sabe? Mas aí, tipo, o que acontece? Quando você é instruído, você sabe, você conhece. A criança, você pensa que não está ouvindo nada, ouve tudo. Eu fui criança, sabia disso. Você finge que está dormindo, mas escuta tudo que os pais estão falando. Ou o que está sendo falado aí em volta. Você finge que não está ouvindo. Você está ali, você sabe de todas as coisas, viu? Então, cuidado. Amém? Vocês estão observados. Amém? Irmãos, em primeira audição, foi bem explicado, não vou comentar mais, mas possamos colocar em prática. São duas perguntas aqui que eu gostaria de fazer para os irmãos, que qual foi a importância do seu pai na sua vida? Os irmãos têm alguma experiência da importância do seu pai na sua vida para nos compartilhar conosco? E cada um tem algo, algo que o seu pai ensinou de bom, você acabou se moldando a esse ensinamento do seu pai e você leva o resto da sua vida e fala assim, eu vou compartilhar com meu filho essa experiência. Tem algum irmão que tem essa experiência da importância do pai na sua vida? Pode
compartilhar conosco? Alexandre. Meu pai, ele teve zelo dele, né? Como ninguém é perfeito, né? Mas com todos os defeitos dele, meu pai ele era alcoólatra, né? Mas com todos os defeitos dele, ele sempre nos deu amor. Amém. Deu muito amor, já faz 10 anos que eu perdi ele, né? Mas no momento que eu sinto muita falta dele, porque ele dava muito, assim, ele conversava muito com a gente. Muito. Ele sentava na mesa, ele conversava, né? Ele explicava a situação pra gente. E no final de toda a conversa, ele sempre dava um abraço. Um abraço. Mas quando ele me vira, ele se tornava uma pessoa diferente. Então, sempre quando eu lembro dele, eu sempre tenho que lembrar das coisas boas que ele fazia com a gente. Era uma dessas, ele conversar com a gente. Isso é muito essencial. Então, a presença do Pai, assim também Deus, Ele sempre está falando conosco através da sua palavra. Deus é Deus presente. Só que nós é que nos ausentamos. É nós que ignoramos a voz de Deus quando Deus fala conosco através da sua palavra. Deus está falando conosco através desse ensinamento, um exemplo de paz, de paternidade. O pai deve prover, né, como nós temos aqui na sinopse da sinopse 3, falando que todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e responsabilidade. Todo pai deve zelar. O nosso Deus é zeloso conosco. Ele tem zelo por nós. E por isso ele fala conosco através desse ensinamento que nós estamos aprendendo nessa revista. Para nós colocarmos em prática, nós temos exemplos. Que nós temos um pai amoroso, um pai presente. Que você pode contar com ele há 24 horas por dia. Nosso Deus. Nós temos essa ligação com Deus através de Jesus Cristo. E Ele vai nos orientar pela sua palavra como devemos cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa família, como devemos ser diante de uma sociedade corrompida que nós estamos vivendo. Que possamos deixar a palavra de Deus nos transformar em bons pais, bons mães, bons filhos, bons obreiros, assim por diante. Então fiquemos com essa palavra e a próxima lição, uma família nada perfeita. Os irmãos estudem, porque nós sabemos que a nossa família não é perfeita. Mas através da palavra nós vamos chegar a essa palavra perfeita. Amém? Posso colocar em pé uma oração? Agradecer a Deus. Querido Deus, querido Pai, nós queremos agradecer pelo ensinamento da Tua palavra nesta noite, meu Deus, que possamos colocar em prática tudo que nós ouvimos, Pai. Em cada detalhe, Senhor, que o Espírito Santo nos ajude, Pai. E nos lembre, Pai, tudo que nós ouvimos e aprendemos através desse ensinamento, Pai querido, é o que nós rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.